Que felicidade estar aqui de volta, né? Muito bom. Bom, já está aberto aqui, o livro está aqui já, né? Os Obreiros do Senhor, no capítulo 20. O que diz o capítulo 20 que eu não sei. Os trabalhadores da última hora. Atingiste o tempo do cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse, sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao centuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos as nossas forças, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calaste os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que por suas dissensões terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhe dirá: por que pedes graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos e que recusastes-lhes estender a mão, vós que esmagaste o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedes graças, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a destes, não peçais mais. As recompensas celestes serão para aqueles que não terão pedido a recompensa da terra. Deus fez neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aquele que não tem senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Pois é, aquele que tiver trabalhado na seara do Senhor vai ser escolhido. Chegar essa hora, chegar a hora da colheita. Isso aí está falando da nossa transição planetária. Como Cristo disse, né? Passai à minha direita, bendito de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E à esquerda, mais maldito de meu Pai, esses vão para outros planetas mais inferiores, mas também não serão desamparados, mas lá eles vão servir o que? De alavanca para o progresso deste mundo, que ainda vai ser bem primitivo, né? Então eles vão ajudar nessa transformação deste mundo. E nós, se trabalharmos direitinho, possamos ficar aqui nesse planeta Terra, que é maravilhoso, e está passando por essa transformação agora, nesse momento já está passando, processo bem acelerado. Eu vou contar só uma historinha essa semana da Ana Jace Guimarães, que tem um tempinho hoje, o palestrante hoje está tranquilo. Eu gosto muito das palestras da Ana Jace Guimarães, estava ouvindo essa semana que eu achei bem interessante. Ela disse que não gosta muito de palestrar nas festividades das casas espíritas, né? Mas foi convidada para fazer uma palestra na casa espírita, aonde um casal que tomava conta, eu acho que os trabalhadores da casa, bem importante, no aniversário de 50 anos de casamento. Então ela disse que chegou, sentou a plateia lá, quando entrou o casalzinho, ele alto, boa aparência, ela bem pequenininha, e ele com uma ternura tão grande, conduzindo a esposa, casa dentro, um monte de crianças de um lado e do outro jogando as pétalas de rosas, e se entrou, sendo saudado, muito bonito. Aí uma das pétalas de rosa pegou o cabelo dela, e
E ele, com toda delicadeza, pegou aquela pedra de rosa, beijou e botou no bolso da camisa. Ele ficou olhando aquele gesto, achando aquele encantador. Aí, terminou. Ela foi fazer as aberturas dos trabalhos, né? E ele sentou ao lado dela. E ela falou: "Ô, meu irmão, parabéns, 50 anos de felicidade, né? Com essa ternura toda, com esse amor que eu vi vocês entrando." Ele: "Não, mas 50 é 30. E ela ouviu: "Não, 50. Viu para a Ana de novo: "Não, 50 não, 30. Era 50. Aí ela fez a palestra, tudo, aí terminou. Aí sentou lá e ele sentou ao lado dela de novo. E ela falou: "Agora você vai me contar por que 30. Aí ele falou: "Olha, conheci essa moça, eu estudei para medicina, fiz a faculdade para medicina e eu achava que eu era o salvador, poderia salvar todo mundo. Então, casei, grande amor da minha vida, tivemos uma filha, eu amava imensamente, que não tinha como descrever aquele amor que eu tinha por essa filha. Aí, um belo dia eu estou no meu consultório, chegam correndo para ir em casa que a filha estava doente, passando mal. Eu fui para casa, cheguei lá, ela estava ardendo em febre. Remédio daqui, corre dali, corre aí com ela para pronto-socorro. Já chamei todos os colegas de medicina e vai daqui, vai dali, nada de reverter o quadro. Até que a notícia dela desencarnou, ela morreu. Ele entrou em pânico, voltou para casa correndo, pegou todos os livros de medicina que ele tinha, tudo de medicina, botou fogo, queimou tudo. A partir de hoje não sou mais médico. Mas a revolta foi tão grande que ele se entregou à bebida, começou a beber, foi bebendo, cada dia mais. Nisso os filhos foram nascendo e ele não tinha mais quase noção de nada. E expulsaram ele de casa, da família dele, né, que não tinha mais remédio, e ela sempre do lado dele, sempre do lado, mudaram para uma cidadezinha afastada. E ela sempre do lado dele, amparando, segurando, aí, e ele sempre na bebida. Aí um belo dia, ele acordou de manhã, assim, meio atordoado ainda, mas estava assim, meio consciente, estava sua consciência. Ele ouviu aquela discussão na cozinha, né? Várias pessoas discutindo, vários jovens e a esposa, né? Aí ele saiu cambaleante até a entrada da escada, ficou olhando aquela discussão toda. Aí uma falava: "Não, mãe, chega, não dá mais, esse homem é um monstro, chega, eu não quero mais ver a senhora sofrer." Ela: "Não." Falava a mesma coisa, a filha também. Aí que ele teve consciência que eram os filhos que ele nem tinha visto crescer. Quais são meus filhos? Ele deu aquele choque, sabe? E ela sempre espírita do lado dele, e eu falava: "Não, manda esse monstro embora, esse homem não presta." E ela: "Olha, vocês até podem falar alguma coisa de seu pai, mas do meu marido não. Eu sou espírita, vocês sabem, e ele vai permanecer ao meu lado até os fins dos dias." Nisso ele deu aquela: "Bom, aqui agora chega, né?" Chega, desceu, falou: "Olha, eu preciso só de mais uma chance. De todas que eu já tive, mas preciso só mais uma chance. A partir desse dia, eu trabalhei para fazer esta baixinha feliz em minha família." Então, daí para cá foram 30 anos, então foi 30 anos de felicidade, 30 anos de tormento. Nesse instante ela chegou e falou: "Não, foi 50 anos. Por que 50 anos? Porque eu tinha uma dívida muito grande e esses 20 anos eu quitei minha dívida. Então daí para cá Deus me deu de presente, de verdade." Então esse foi os 50 anos de felicidade que eu tive. Eu achei muito interessante, a palestra é muito boa. Tem outra, mas depois eu conto um pouquinho. Convido todos a fechar os olhos por um instante, elevando o nosso pensamento até nosso Pai Maior, ao nosso Mestre amado Jesus, a nossa Mãe Santíssima. Em primeiro lugar, agradecer infinitamente por mais essa tarde, por mais esse dia na Casa Maria de Nazaré. Agradecer pelos nossos familiares, pelo nosso lar, por tudo.
o que temos infinitamente a agradecer. E em segundo lugar, pedir a tua bênção para esta casa, para a nossa tarde de trabalho, para essa palestra de hoje. Enfim, que nos abençoe o lar de cada um e que esse ano de 2019 possamos trabalhar e servir com amor, com dedicação, com abnegação e assim, com a bênção de nosso Pai Maior, de nosso Mestre amado Jesus e de nossa Mãe Santíssima. Damos iniciada a nossa palestra do dia. Saudações a todos. A vida nos traz lições inesquecíveis para o nosso crescimento espiritual. A maioria das pessoas, nós somos impacientes, porque existem momentos de alegria e momentos de tristeza, momentos de apatia, momentos até de desespero, quando um filho nosso passa por algum tormento, quando o nosso filho não chega em casa. Isso tudo faz parte da vida, tudo é um crescimento para nós. Em alguns momentos nos sentimos fracos e alguns até desejam a morte, antecipar o fim da própria vida para que conquiste uma posição melhor. Dizem os espíritos que quem faz desta forma, só basta olhar lá no livro Céu e Inferno de Kardec, quem age dessa forma sai da vida antes da hora, procurando reencontrar parentes e amigos que já foram, encontra dor e sofrimento. Quem busca acabar com os próprios sofrimentos, pensando que vai encontrar uma vida melhor, se matando ou simplesmente tendo tanta apatia pela vida que leve à morte, esse também encontra dor e sofrimento. Existe um livro que ele não é muito falado no meio espírita e, inclusive, em algumas religiões ele é esquecido. É um livro de Tobias, não sei se vocês o conhecem. Ele faz parte do livro A Bíblia da Igreja Católica, mas ele é pouco trabalhado, é pouco estudado. Ele conta uma história interessante, que existia um homem de bem, Tobit, né? Eu peço já de antemão perdão que eu vou fazer essa palestra utilizando apenas a minha memória. Então eu posso falsear em alguns nomes e alguns fatos, porque a memória às vezes falha. Mas a história é bem interessante. Tobit era um homem justo, ele seguia os preceitos do judaísmo ao pé da letra. Fazia o seu dízimo, fazia as suas doações para o povo, para os órfãos e as viúvas. Ele era um homem muito bom, muito amado pelo seu povo. Tanto é que ele conquistou a confiança de um monarca, um rei. E esse rei permitia que ele comprasse e vendesse em nome dele. E assim esse Tobit conseguiu angariar uma quantia razoável de dinheiro, um patrimônio razoável. E naquela época existia um certo receio, um certo medo do povo, porque estava acontecendo muitos roubos. E Tobit resolveu deixar uma certa quantia, uma quantia vultuosa, em dinheiro sobre a guarda de um amigo em uma cidade que ele visitou, na região da Média, é a referência que se faz na Bíblia. E ele deixou esse dinheiro lá sob caução. Pegou um documento, ele ficou com um documento e deixou um documento com o amigo dentro, junto com os sacos de moeda. E assim ele continuou a vida dele, trabalhando na caridade, no amor, trabalhando para o rei. Só que o rei não era da religião dele. E aí ele via que o rei, em determinados momentos, agia com truculência, mandando matar pessoas do povo dele e também do povo hebreu. E ele, se condoendo desta cena, ele ajudava as viúvas, os órfãos, e fazia também um trabalho de caridade. Ele pegava os mortos que eram jogados do lado de fora da cidade e os enterrava. Só que não tinha aprovação de ninguém, não tinha aprovação do rei. Ele fazia isso à noite, escondido. E aí ele foi denunciado. Um
uma pessoa invejosa, observando que ele agia bem e só prosperava na vida, resolveu denunciar ao rei. E ao rei, ao saber que ele era o causador do sumiço dos corpos, retirou todos os bens dele, todas as propriedades dele, restando apenas ele, a mulher e o filho. E Tobit, ele teve de fugir, passou um tempo fora, e quando ele retornou, ele já não estava nas graças do rei, já não tinha aquele dinheiro todo, ele estava praticamente na miséria, sobrevivendo à custa do seu trabalho e dos favores de parentes. E mais uma vez ele soube que uma pessoa tinha sido morta da tribo dele. E ele vai, pega essa pessoa, esconde num celeiro, até que chegue a noite para que possa enterrar. Só que dessa vez, ele vai, faz o enterro, e os vizinhos começam a caçoar dele. Você já perdeu tudo porque fazia esse serviço de enterrar pessoas mortas. Vai voltar a fazer isso? Ele falou, não, é um dever meu, por ser uma pessoa honesta, boa, seguindo os preceitos de Moisés, eu vou fazer justamente isso. E ele enterra. E nisso, ele vai até um local e dorme, porque está muito quente, ele dorme perto de um muro. E tinha pássaros desse muro, e esses pássaros defecam nos olhos dele. Ele abre os olhos, lava, mas aquelas fezes do pássaro, faz com que ele crie uma escama nos olhos e ele fica cego. Durante um período de 4 anos ele fica cego. Mas nessa cegueira dele, já não tinha condição, porque ele trabalhava de favor, para parentes e amigos, e ele já não tinha nem condição mais de trabalhar. E quem trabalhava para sustentar a família era a esposa. Isso é mais do que louvável, mais do que certo. Tanto o homem quanto a mulher têm a obrigação de cuidar do lar. Não se pode dizer o homem tem a obrigação de sustentar a família. Se a mulher tem saúde, por que não a mulher trabalhar? E foi justamente isso que a esposa de Tobit fez. E ela lavava, passava, tricotava, fazia prendas domésticas, servia de empregada para outras pessoas. E durante 4 anos ela foi sustentando a família. Um dia a esposa trouxe para casa o dinheiro, o pagamento, e trouxe uma cabra. E aí o Tobit ficou muito nervoso, mas aqui não pode entrar nada de furto, como é que você traz para minha casa uma cabra roubada? E ela falou que não, que era fruto, tinha sido um presente, era fruto do trabalho dela, ela tinha trabalhado tão bem que o patrão tinha dado a cabra para ela. E ele ainda se irritou mais, não, devolve essa cabra, eu não posso comer, minha família não pode comer o fruto de um roubo. E ela fala para ele muito severa, cadê as tuas esmolas? Cadê o fruto do teu trabalho? E isso foi uma dor tremenda para ele. Por ser uma tradição patriarcal, ele achava que tinha que sustentar a família e estava sendo sustentado pela mulher. E muito triste, ele se afasta, pede perdão, logicamente, para a esposa, se afasta e faz uma prece para Deus, pedindo que tire ele dessa terra, da vida, porque era muito humilhante para ele passar os dias em sofrimento. Ele pede que a morte venha até ele. Na história é bem interessante que fala de uma jovem chamada Sara, filha de Raquel. E essa Sara tem uma particularidade, era uma jovem bonita, nova, pronta para casar. E aí ela tentou casar durante 7 vezes. E todas as 7 vezes os maridos morreram na noite de núpcia. E as empregadas pegavam no pé dela, Por que você fica me chamando a atenção? Por que você fica me dando ordens? Você é uma assassina. Você que deve estar matando seus maridos, você que devia morrer. E a moça, Sara, ficou muito humilhada. Ela se sentia muito mal por causa disso, porque todos os 7 casamentos que ela fez, que ela contraiu, o marido na noite de núpcia morria antes de consumar o casamento, antes deles terem a relação sexual. E aí ela estava muito triste, ela sobe em cima da casa, na parte de cima da casa,
e pensa em se matar, botar uma corda em uma viga e se enforcar. Mas aí ela percebe que seria horrível para a família, ela era filha única, o pai e a mãe só tinham tido ela, e ela tinha a obrigação de ajudar no enterro dos pais, de manter os pais quando eles estivessem idosos, porque ela não tinha irmãos, então ela não podia fazer mais esse desgosto para os pais. Mesmo assim ela orou a Deus e pediu para Deus, pela misericórdia divina, que ela fosse retirada da terra, que ela morresse, porque ela não aguentava tanta humilhação. Muitas vezes a gente enfrenta momentos de alegria, somos ricos, como Tobit, que ganhava fortunas, era milionário, fazia compras para o rei. Só que a vida não é só felicidade. Mesmo aquelas pessoas justas, caridosas, são testadas por Deus. Mesmo Cristo foi crucificado. Então o sofrimento, a dor, faz parte desse mundo. Pela história, o anjo Rafael acompanhou as duas histórias, as duas orações, e ele levou o relato para Deus. E Deus, ouvindo esse sofrimento dessas duas pessoas boas, uma jovem de poucos anos, pronta para casar e que não conseguia contrair casamento, e desse velho de mais de 60 anos, que já no fim da vida, a princípio, no fim da vida, não tinha mais o que desejar a não ser a morte, ele leva as orações para Deus, e Deus determina que ele vá interceder. É bem interessante essa parte, porque ele é um anjo, só que ele se faz homem, né? O Espiritismo, se a gente for pegar lá, existem obras póstumas que falam dos agêneres, espíritos que se fazem passar por homens, corporificam a ponto de comer. Alguns chegam a falar que o próprio Cristo, depois da sua ressurreição, voltou na forma de agênere. Tirando esse estudo espírita por enquanto de lado, Rafael se apresenta na região onde está Tobit. E Tobit começa a se lembrar que ele tem um amigo e que deixou uma certa quantia com esse amigo, já que ele estava perto de morrer, porque ele já sentia suas forças se esvaindo, e pensando na esposa, pensando no próprio Tobit, chama seu filho Tobias e fala para Tobias: Tobias, agora que eu me lembro, eu tenho uma pequena quantia em dinheiro que pode manter a você e minha esposa por um tempo prolongado, até que você tenha condições de trabalhar e conseguir cuidar da sua própria vida, até que botemos rumos na nossa vida. Eu quero que você vá até a Terra-média, e nessa Terra-média pegue esse dinheiro com meu parente, com meu amigo. E ele falou: então tá bom, meu pai, eu vou, mas eu nunca saí de casa, eu não conheço nada, como é que eu vou chegar a essa terra? E aí Tobit ficou preocupado, porque realmente existia perigos na estrada, e principalmente para um rapaz que não conhecia o caminho. E aí ele pediu: meu filho, vá pelas estradas, encontre um parente meu, algum parente de nossa tribo que possa nos socorrer nessa hora. E Tobias saiu pelas ruas e foi procurar alguém que pudesse ajudar a fazer essa viagem, e encontrou um homem, no caso o anjo Rafael. E ele se apresentou e começou a conversar com ele, e falou que tinha de fazer uma viagem que pagaria o salário. E Rafael falou: não, eu estou aqui realmente procurando emprego, eu conheço o caminho, e foi descrevendo os trechos, os caminhos que deveria passar. E E Tobias voltou e foi falar para o pai: pai, eu tenho aqui alguém, encontrei na rua, na cidade, alguém que conhece o caminho e que pode servir para nós. E aí Tobias falou o seguinte, Tobit falou: então traga ele para cá. E aí ele trouxe, né, para que verificasse se a pessoa era de confiança. E quando começaram a conversar, Rafael revelou: olha, eu sou um parente de vocês, né? Eu sou filho de fulano. E aí ele percebeu pela descrição, pelo nome da família, que lá na Bíblia fala os nomes certinhos, que se tratava como se fosse um primo, né? Um filho de
de um parente, alguém bem próximo dele, que ele vai descrevendo a família. E aí ele falou, não, então tá bom, você é uma pessoa de confiança, é da nossa família. E aí Rafael conduz, né, Tobias para a região da Média. E no caminho eles passam por um rio. E quando Tobias mergulha o pé no rio, já estava tomando banho, ia atravessar, mas estavam tomando um banho, ele enfia o pé na boca de um peixe e desespera e começa a gritar. E Rafael, mais que depressa, fala, pega esse peixe, agarra esse peixe e traz ele para a superfície. E aí ele puxou o peixe para a superfície, e aí ele tirou o miolo do peixe, a sua carne comeu. E o anjo Rafael falou, olha, você vai fazer o seguinte, você vai guardar o coração, o fígado e a bile desse peixe. E aí ele colocou em saquinhos, né? Ajeitou de maneira que pudesse levar esses ingredientes. E ele perguntou, mas para quê? Ele falou, olha, o coração e o fígado servem para espantar os demônios, os espíritos ruins. E a bile serve como tratamento para a catarata. Então tá bom, né? Ele ouviu isso e falou, então tá bom, vou levar. E levou aqueles ingredientes, e quando estava se aproximando da Terra-média, ele tinha de descansar e já estava com fome. E aí descobriu que tinha um parente dele lá e falou o seguinte, o Rafael, um parente seu vai lhe abrigar, vá procurar a casa de Raquel. E aí ele foi procurar a casa de Raquel. E nessa que ele vai procurar a casa de Raquel, ele fica informado de que Sara, a filha de Raquel, ela tinha sido pretendida em casamento por 7 homens e todos os homens morreram. E Rafael falou para ele, Tobias, você vai casar com Sara. Mas como? Essa mulher ou deve ser uma assassina ou tem um espírito ruim com ela. Ele falou, não tema. Ela é sua esposa, futura esposa, por direito, porque você é o parente mais próximo. E Rafael e Tobias se hospedam na casa do parente de Sara, na casa de Sara. E falam com o pai de Sara, fala com Raquel, que quer se casar com a moça. E aí ele fala assim, olha, pela lei eu sou obrigado a deixar que vocês se casem, porque você é meu parente mais próximo. Mas devo alertar que ela já foi noiva de 7 e os 7 morreram. Ele falou, não tem problema, eu serei o esposo dela. E aí eles contraem o casamento, passa-se alguns dias e eles contraem o casamento. E todos já estavam esperando pela morte do rapaz, de Tobias, a ponto de que Raquel acorda de noite e manda que se abra uma cova, porque sabia que no dia seguinte ele estaria morto. Então manda-se abrir a cova de noite. Só que Tobias, quando entrou dentro do quarto nupcial, existia um acendedor, um fogareiro, né? E ele joga lá o fígado e o coração. E diz a história da Bíblia que aquela fumaça espantou aquele espírito. A gente abre uma parênteses aqui para declarar que, se a gente for pegar na literatura espírita, principalmente no livro dos Espíritos, a respeito das porções, dos encantamentos, dos exorcismos para espantar os espíritos, nós vamos ver que todas essas práticas não são eficientes, são contraproducentes, muito pelo contrário, os espíritos até se riem dessas práticas, e que o único jeito de se afastar do espírito ruim é justamente através da oração. No livro O Céu e o Inferno vamos encontrar uma passagem interessante, que diz que tinha uma casa mal assombrada, em que o herdeiro quis passar a noite nessa casa e levou uma bofetada. E aí esse espírito foi invocado. E ele se tratava de um assassino que morava na casa e não conseguia sair. No primeiro momento ele não quis nem se comunicar, rasgou o papel, fez maior auê. E aí, depois, que ele se acalmou, um mês depois, ele falou que realmente estava na casa, que tinha sido um assassino e que espantava, assustava todo mundo que chegava lá. E aí foi perguntado para São Luís qual é a forma
de se livrar desses espíritos. E a forma que São Luís fala é justamente essa, a oração. Orai por aqueles espíritos sofredores e esses se afastarão. Por que eles vão se afastar? Não é pelo temor, é pela consciência que a gente vai transmitindo de que a vida continua, que eles não precisam estar ali, que podem continuar, que podem ter uma nova oportunidade para pagar todos os débitos, todos os pecados. E aquele espírito, ao se melhorar, não precisa mais ficar preso em nenhum local, em nenhum objeto. Esta é a única forma que se tem para exorcizar, para se afastar os espíritos. Porém, Rafael, na nossa história, aconselha, coloca o coração e o fígado. Logicamente, a gente vai puxar agora um outro conhecimento, né? Quando existe fé, fé do espírito e fé do encarnado, quando existe fé, também conseguimos. Aquele espírito acreditava, pela formação religiosa dele, que isso era uma forma de exorcismo. Aquele espírito acreditou e realmente se afastou. E Tobias, pela fé dele também, acreditando que o espírito se afastaria, a fé de um e a fé de outro, do encarnado e do desencarnado, fez com que aquele espírito ruim se afastasse. E ele casou, e aí o pai realmente resolveu fazer uma festa, que até aquele momento tinha matado um cordeiro. Mas quando viu que ele sobreviveu no dia seguinte, porque mandou uma escrava, vai lá dentro do quarto, veja se o homem já está morto. Quando ele entrou, o rapaz estava vivo, estava dormindo, com Sara do lado. E aí ele falou, agora é o seguinte, tampa aquele sepulcro o mais rápido possível, para que nem ele, nem os vizinhos vejam que a gente abriu uma cova. E eles foram lá e tamparam aquela cova, o mais rápido possível, para ninguém ver. E aí ele fez uma grande festa. E o Tobias já estava preocupado, eu tenho que voltar, eu tenho que pegar o dinheiro. Meu pai, ele é um pobrezinho, nós não temos muita condição financeira. Minha mãe está sustentando a casa, meu pai está cego. E se demorar muito, eles vão pensar que eu morri. E aí a família falou, não, você tem que ficar aqui, agora a gente vai festejar. E durante 15 dias mandou matar boi, mandou chamar vizinhos. Durante 15 dias durou as festas nupciais. Porque a alegria daquela família era muito grande, porque já tinham passado por tanto enterro, finalmente um casamento. Percebendo que não poderia sair da casa durante esse período da comemoração, Tobias chama Rafael e fala, meu amigo, vai até a casa do nosso parente, do nosso amigo que guardou o dinheiro, e leva essa carta contigo e resgata o que é devido. E Rafael vai lá, anuncia o casamento, anuncia a presença do rapaz e convida quem estava com dinheiro para vir festejar também. E o homem vem carregando as sacolas com dinheiro. Nisso, Tobit está em casa, desesperado. Passou-se os dias que ele deveria fazer a viagem e ele não retornou. Ele está preocupado com o filho. E mais preocupada está Ana, a esposa dele, porque pensa ela que perdeu o único filho. E ela se desespera a ponto de não conseguir dormir, porque o único arrimo de família, a única pessoa que ela amava, que podia ajudar, era o filho, Tobias. E aí Tobit fala, não, minha esposa, tenha fé em Deus. Com certeza, Tobias vai vir e vai voltar. Ele está amparado por parente nosso, alguém que vai conduzir. Com certeza Deus e sua bondade infinita vai saber valorizar pelo menos a nossa família nesta hora. E aí, passado o período do casamento, a família de Sara não queria deixá-lo ir. Falava assim, olha, você vai ter a metade de toda a nossa fortuna. Metade da nossa fortuna é sua, simplesmente porque você casou com ela. E quando nós morrermos, eu e minha esposa, você vai herdar a outra metade. Fica conosco. E ele falou, não posso ficar aqui. Eu tenho que voltar até a casa de meu pai, mesmo que seja só para trazê-lo para cá, para saber que eu estou vivo, senão eles vão morrer de desgosto, vai morrer de necessidade, eu não posso ficar aqui. E aí a família de Sara aceitou. E
Tobias retorna ao lar com o dinheiro, com a esposa, com metade da fortuna de Raquel. E quando estão chegando próximos, Rafael fala para ele: meu amigo, passa na frente, deixa sua esposa, deixa os camelos, as cabras, os bens, os presentes que você recebeu para trás, e vá na frente, vá preparar a chegada de tua família, da sua nova família, e vai até a frente e conversa com seu pai, anuncia o casamento. E aí ele deixou tudo para trás e saiu com Rafael na frente. E quando já estava chegando próximo, ele fala mais: cadê a bilha que eu pedi para você guardar? E aí ele falou: olha, já está seca. Ele falou: não tem problema nenhum. Quando você chegar, vai até teu pai, pega desse pó e joga nos olhos do teu pai. Lembrando uma passagem de Jesus. Quando Jesus cura o cego, ele vai com o cego até o rio e, pegando da lama do rio, coloca nos olhos do cego e tira as camas. A mesma coisa aconteceu quando Tobias chega na cidade, entra, todo mundo se alegra por rever o jovem, e ele entrando nessa cidade é recebido pela mãe primeiramente. Assim que abraça, cumprimenta a mãe, busca o pai, e ao chegar ao pai, conversa com ele, cumprimenta ele e aplica nos olhos do pai aquele pó da bile do peixe. E ao pai começa a coçar os olhos, e vai coçando os olhos a ponto de descamá-lo, a ponto de tirar a escama que estava nos olhos, e o pai volta a enxergar e agradece a Deus, agradece a felicidade de poder ver o filho mais uma vez antes de sua morte. E aí o filho conta para o pai tudo o que lhe aconteceu, e aí ele retorna com o filho para encontrar a esposa, a Sara, que estava chegando, cheia de riquezas, cheia de fortunas, de beleza, e a cidade toda se admira, né? A cidade de Nínive se admira, porque ele era um homem cego há 4 anos e agora enxergava novamente. Tobit sobreviveu, já tinha 60 anos, pessoa que estava no fim da vida. Ele sobreviveu até 112 anos. Ele estava na miséria, ele estava na riqueza, do lado do rei, ganhou uma fortuna, a ponto de guardar uma fortuna com um amigo, ficou cego, perdeu tudo, pensou que já era a época da morte dele. Mesmo assim ele perseverou a fé, a confiança em Deus, a certeza de que Deus é justo, que se ele estava sofrendo era por justiça de Deus, ele fez por merecer, mas confiava em Deus até o último momento, se não para si, pelo menos para amparar a família dele, a esposa dele e o filho. Tobit viveu até os 112 anos, mais quase 60 anos, né, com uma certa riqueza, com uma certa possibilidade financeira, e retornou para a casa da família de Sara e viveram os últimos dias lá. Tobias também teve uma vida longa, pela Bíblia diz que ele viveu até os 117 anos. A vida nos surpreende. Existem momentos da nossa vida que nós temos dor e sofrimento. Existem momentos na nossa vida que a gente deseja a morte. Sara desejou a morte, Tobit desejou a morte. Mas Deus sabe o momento exato que permaneceríamos aqui na terra, o tempo que nós precisamos viver aqui na terra. Nós temos de confiar em Deus, porque quem não confia em Deus, em sua santa providência, sai da terra antes da hora, ou através do suicídio voluntário, ou através da depressão. Sim, a depressão também mata. Uma pessoa que já acredita que não tem mais nada a receber desta vida, ela vai definhando, vai morrendo, e em pouco tempo, alguns mais, outros menos, ela desencarna, porque ela simplesmente perdeu o gosto pela vida. Agora a vida, ela é surpreendente. Temos de dar a oportunidade para ela, acreditar que o tédio vai passar, que
a dor e o sofrimento vai passar, nenhuma dor, nenhum sofrimento é eterno. Isso deve nos servir de consolação. Temos que colocar na nossa mente: estamos aqui passando uma experiência carnal e vamos continuar eternamente. Nascer é um presente. Nascer é a santa oportunidade que temos para o nosso crescimento espiritual. Dizem os espíritos que o espírito evolui tanto no mundo espiritual como no mundo material. Encarnados passamos por provas e expiações. Desencarnados, o remorso nos leva ao nosso crescimento, nos leva ao nosso aperfeiçoamento. Também lá no mundo espiritual nos aperfeiçoamos através do estudo e do trabalho no bem. Se estivermos encarnados, agradeçamos a Deus pela bênção de estar encarnado. Quando estivermos desencarnados, busquemos também lá trabalhar pela nossa melhoria, pela melhoria da nossa família. Agradeço a atenção e passo a palavra para o Sr. Zezé.